A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo de paz, um domingo de saúde. Nosso Viva Bem está começando, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Sempre no oferecimento da Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Conosco também está Unimed, cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje trazendo dois temas interessantes. O primeiro, nós vamos falar sobre pobreza e dignidade menstrual. Você já ouviu falar disso? E também você já ouviu falar que a má higiene menstrual pode ser causa de riscos para a saúde física e estar diretamente associada a infecções do trato reprodutivo e urinário? Pois é, gente, é uma triste realidade. A pandemia trouxe à tona esse tema. Nossa entrevistada sobre o assunto é a enfermeira e deputada estadual Gorete Reis, que tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa tratando desse tema. Também nós vamos receber aqui no Viva Bem a Ivana Torres, que é gestora do grupo Provida. Nós vamos falar sobre o serviço Home Care, que durante a pandemia ele cresceu bastante, cresceu a procura. E como é que esse serviço funciona? Nós vamos conhecer aqui no nosso Viva Bem de hoje. Que você também lembre aí, né? Sabe que perdeu o programa ou perdeu, não teve tempo de acompanhar, quer ouvir outros programas? É só você acessar o nosso Spotify, Rádio Fã FM, você vai ter todos os programas, eles estão lá à sua disposição e esse também, claro, à sua disposição para acompanhar e ouvir quantas vezes quiser. Eu vou um rápido intervalo e volto já já. Qualidade de vida. Se você está na terceira idade, aproveite o tempo disponível para ter uma vida melhor. Procure fazer alguma atividade física, como as caminhadas, ou entre para um grupo de dança. Participe de um trabalho comunitário ou comece a fazer aquele curso com que você tanto sonhou. Se tiver condições, viaje, vá a exposições, ao cinema, leia um livro. Há muito tempo pela frente, aproveite para viver melhor. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Entrevista. Bom, gente, conosco na linha está a deputada Gorete Reis. Deputada Gorete Reis é da área de saúde, é enfermeira, já esteve na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Aracaju e gentilmente conversa conosco a partir de agora. Nós vamos falar sobre um assunto
que chama bastante atenção, mas que poucos discutem, e é um problema de saúde pública. Você já ouviu falar em pobreza menstrual? Né? É realmente uma questão de saúde pública. E nesse período que estamos vivendo de pandemia, eu acho que essa situação tem se agravado cada vez mais. E a deputada Gorete Reis, na Assembleia Legislativa, ela é muito, podemos dizer que é uma ativista da causa feminina, da causa da mulher, tanto no combate à violência, mas este assunto também, porque inclusive a deputada está com um projeto de lei tramitando na casa, onde fala sobre a dignidade menstrual. Deputada Gorete Reis, bom dia, obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, Magna. É uma grande satisfação vir falar com você e estar num programa tão importante que é a questão de viver bem, né? Tudo tem a nossa qualidade de vida, né? A nossa saúde. Então, cada informação que você leva aos ouvintes, e com certeza seu programa tem grande audiência, isso só vem a repercutir para que as políticas públicas se consolidem, né? Realmente sejam mais efetivas e sejam mais dignas, vamos assim colocar, para a sociedade. Pois é, e este tema tão nosso, tão feminino, que é a questão da menstruação, né? Que isso faz parte da nossa vida, né? Da mulher, desde quando ela começa, de repente, a menstruar no início da adolescência até chegar à menopausa, e onde ela deixa, onde esse ciclo é interrompido, e é algo que seria muito natural. Mas as pessoas acabam não atentando para as mulheres que, por questões de dificuldades financeiras, elas não têm como comprar o absorvente. E isso fazem uso das coisas mais diversas, né? E aí, deputada, isso começou a se falar sobre, veio à tona essa discussão da pobreza menstrual. Fale um pouquinho disso para a gente. Pronto, eu tive a oportunidade de ler um relatório, acho que tudo na iniciativa nossa em relação a quando a gente vai tendo dados estatísticos, até que alertam e chamam a atenção para uma necessidade, que nem sempre às vezes a gente tem essa visão, né, dessas dificuldades que passam, o que realmente está por trás, o que acontece. E no momento que a gente está de pandemia, né, Magna, onde a gente sabe que a questão financeira tem sido muito problema para muitas famílias, pelo desemprego que ela causou, pelas dificuldades, né, do próprio vida, né, social que ela tem. Então isso vem se agravando mais ainda. E aí, de conhecimento de um relatório que saiu da Unicef, junto com a fundação do Fundo das Populações Unidas, né, onde eles fizeram um estudo, um levantamento em relação a essa dificuldade que passa essas meninas, né, até para se fazer jus o que está nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma agenda que tem da ONU até 2030, e o que é que cada um desses objetivos que tem, né, pactuado com os países, o que é que cada um está fazendo, o que é que está avançando, para poder diminuir essas desigualdades, né, em relação a mulher, a criança, a população de modo geral. E aí ele faz esse levantamento, e aí os dados estatísticos, assim, eu não posso falar todos eles agora, até porque é a questão do tempo, sim, mas assusta, assim, quando a gente vê assim, as dificuldades, onde ele fala 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou um chuveiro, quer dizer, já começa na questão do saneamento, onde ela não tem acesso à água, onde ela não tem acesso ao banheiro. Esse estudo ele se detém até avaliar na questão das estruturas físicas das escolas, né, se tem essa questão disponibilidade até do papel higiênico, de um chuveirinho para essa menina fazer seu asseio, sua higiene íntima, né? Ela ter realmente todos os cuidados que precisam ter durante esse período. E mostra também o estudo que isso faz com que aconteça muitas das vezes a abstinência, né, absenteísmo dessa criança durante o período, a evasão escolar durante esse período, né? Elas não vão à escola porque elas se sentem, muitas das vezes o assunto não é tratado, então vem a questão da desigualdade de gênero, ela não tem isso como uma naturalidade dentro do curso, e ela também não tem o poder aquisitivo, né, a sua família, de disponibilizar os absolventes, e acaba usando coisas assim mais absurdas, até casos de infecções causadas essa menina, porque coloca às vezes miolo de pão, né, que é o que ela tem dentro da casa dela,
colocam às vezes panos, retalhos de panos sujos, né, aquele pano que tem higiene. Então isso tudo vai proporcionando a ela diversas infecções urogenitais, né, irritação da pele, mucosa, das alergias, a cistites da vida, as candidíases, porque ela não tem nem às vezes os meios adequados para se ter higiene e nem tem o absorvente para usar durante esse período, né? Então tudo isso para ela é constrangedor. Como é que ela vai à escola? Porque ela fica com medo de vazar e de molhar sua roupa e dos coleguinhas verem e ali começarem, né, a tirar até gozações em relação a ela estar suja, né? Então tudo isso faz esse afastamento e isso mostra assim quanto que me preocupou, né? No momento que eu vi esse estudo, esse relatório do Unicef, eu digo, gente, realmente é um tema que a gente precisa, né, se atentar a falar dele, a lembrar dele. E eu própria, dia 28 de maio, já é preconizado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Então já está se movendo isso, uma mobilização mundial, para se tentar colocar essa necessidade dentro das prioridade de políticas públicas dentro do país, né? E aí eles falam, inclusive, dessas agendas, onde você tem vários dos objetivos que você se encaixa dessa necessidade de se tratar da pobreza menstrual. A questão no objetivo 5, quando fala da igualdade de gênero, no objetivo 1 sobre a erradicação da pobreza, no 3, onde tem a saúde e o bem-estar, o 4, onde fala da educação de qualidade, o objetivo 6, onde fala de água potável e saneamento, né, o trabalho decente, a economia, o consumo e produção responsável, todos, né, diversos objetivos elencados dentro dessa proposta da agenda da ONU, ele se enquadra para fazer com que essa política pública seja institucionalizada. E essa semana eu vi dentro da rede social, a prefeita de Caruaru, é uma mulher, inclusive, a Raquel Lira, ela já homologando um projeto de lei que foi constituído dentro da Câmara, né, aprovado com o ciclo digno. Esse ciclo digno nada mais é do que o fornecimento de absolventes a todas as alunas da rede pública municipal, né? Então você já está vendo assim, algum movimento já em alguns estados, alguns municípios, já por iniciativa do próprio executivo, já se colocando, e vendo já essa necessidade do fornecimento já, pelo menos dos absolventes, se não se faz todas as outras áreas de saneamento, de dignidade dentro das escolas, né? Que a gente vai ter que trabalhar nesse movimento, vai ter que estar articulando junto com as secretarias de educação, estaduais e municipais, para que se tenha esse olhar, principalmente já na fase do ensino, já o final do ensino fundamental, ensino médio, já são crianças que com 11 anos, 10 anos, às vezes ela já está menstruando e já tem que ter essa preocupação por parte das escolas para com esse grupo de meninas, né? É verdade. E isso, deputada, que a senhora coloca, isso traz aí um alerta, né, importantíssimo, que é uma discussão que não pode ficar esquecida, porque é um assunto que até tudo isso acaba também, tem o tabu, tem a vergonha, tem o preconceito que está aí por trás. Olha, gente, nós estamos conversando com a deputada Gorete Reis. Deputada Gorete Reis é da área de saúde, é enfermeira, já foi secretária de saúde, e nós estamos falando de um assunto que pouco é discutido, praticamente não é discutido, mas ela relata aqui que é uma questão que inclusive é discutida na Organização das Nações Unidas, que inclusive a Unicef também, eu estava lendo ainda há pouco, que estima que 1 em cada 10 meninas perdem aula quando estão menstruadas, e aí são problemas realmente sérios, porque o que a deputada inclusive aqui relata, que a pobreza chega a impedir, infelizmente, a falta de acesso ao saneamento básico, causar uma série de problemas de saúde, de higiene, enfim, são graves os problemas. Nós estamos falando aqui dessa questão que é a pobreza menstrual. Sempre aqui no oferecimento da Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, ouvintes! Chegou o instante de falarmos sobre envelhecimento ativo. Pois é, podemos sim ter qualidade de vida na terceira idade. Mas para isto, precisamos fazer escolhas certas durante todo o processo de envelhecimento. Sabe quando começa este processo?
a partir dos 30 anos de idade e desde então podemos trilhar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, mantendo sua autonomia e sua independência. Quer saber como? Atente-se às dicas que faremos aqui no Minuto da Longevidade. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, voltando aqui, e quando a gente vê o nosso tempo acaba sendo assim tão curtinho, essa conversa com a deputada Gorete, tão agradável como sempre, porque ela fala de uma forma bem didática, e nós estamos falando desse assunto que é a pobreza menstrual. O nosso tempo, até eu disse, a deputada vai ser curtinho, que a agenda dela também, mesmo em fim de semana, mas depois a gente vai conversar com mais calma. E a deputada está discutindo isso na Assembleia Legislativa. E ela citou exemplos aqui que é uma discussão geral, que envolve aí essa questão da pobreza menstrual. E, deputada, no seu projeto, na sua discussão na Assembleia Legislativa, e eu tenho certeza que isso será com certeza aprovado e acatado, e se ampliar isso, pretende não só trazer à tona essa discussão, o dia para se falar isso, mas como a senhora falou, discutir isso na escola, dar condições a essa de dignidade humana, né? As meninas logo cedo, as mulheres, de ter o acesso ou de ter a educação do risco de fazer uso, como a senhora disse, de miolo de pão, gente, de folha de jornal. Tem gente que usa até folha de árvore, o que for, porque ela precisa, né, tá sangrando, ela precisa fazer uso disso. Então, essa a sua discussão, ampliar isso e fazer com que as autoridades públicas de saúde adotem e tomem alguma providência? É isso mesmo, Magna. A gente protocolei 2 projetos de lei, esse com institucionalizando já o Dia, né, Estadual da Dignidade, porque aí acaba, né, sendo lembrado e da necessidade de se fazer realmente cada vez mais estruturas e programas que venham a contemplar, né, essa dignidade menstrual. E o outro projeto, que aí tem muita polêmica em relação à questão do jurídico, em relação à iniciativa, se é do Executivo ou do Legislativo, em relação a ementa do projeto é justamente esse. Dispõe sobre o programa de fornecimento de absolventes higiênicos nas escolas públicas de nível fundamental e médio para mulheres em situação de rua, as que vivem em abrigos, além da população carcerária feminina no estado de Sergipe. Esse é o objetivo, atender as escolas, né, no nível fundamental médio, mulheres que estão em situação de rua, as mulheres que estão vivendo em abrigos e a população carcerária também feminina, que também é uma outra clientela. Então, se você for olhar, você tem vários ângulos, que algumas dessas políticas direcionadas à Secretaria de Segurança Pública, outras direcionadas à Secretaria de Saúde, outras à Secretaria de Educação, outra até a questão mesmo da ação social, onde todos envolvidos teriam que criar, né, o objetivo da lei seria proporcionar uma estrutura legal e conceitual para o Poder Executivo materializar e operacionalizar o programa de fornecimento de absolventes higiênicos, reestruturando a assistência às mulheres de baixa renda. Então, esse que é o foco, né, do objetivo, que a gente espera realmente que isso seja aprovado, porque aí vai criar uma estrutura legal para que se tenha a possibilidade desses espaços, né, de órgãos públicos comprarem os absolventes e fornecer a essa população. Né, a educação se preocuparia com a questão das meninas, né, e mulheres que estão na rede de ensino fundamental e ensino médio. Isso vai ter que envolver também os próprios gestores também municipais, né, para que, como exemplo que eu citei há pouco da prefeita de Caruaru, que já tomou essa iniciativa de fazer, então os municípios também vão ter que ter essa preocupação também em fazer, né, e quanto mais a gente puder ter, principalmente os municípios aí onde estão à frente mulheres administrando, que tenha logo essa sensibilidade, né, que realmente institucionalize isso dentro do sua meta, seu objetivo de plano de trabalho, né, para essa questão de discriminação ainda que a gente vê na assistência, na dignidade à mulher, né, e aí, principalmente aí as adolescentes que precisam, né, dessa intervenção do poder público, porque realmente é difícil, né, Magda? Imagine quanto custa um absolvente. Em uma casa, se você for olhar, normalmente tem a mãe, no mínimo tem 1 ou 2 mais mulheres dentro daquela casa.
Não é só para uma pessoa, né? Sim, Ela sim. vai ter mais pessoas dentro da família que vão necessitar, e que o ideal que se preconiza é que você use até 3 a 6 absorventes por dia, né? Depende muito do fluxo menstrual de cada pessoa. Tem pessoas que Exato. usam bem E mais. essa questão, né? da higiene, deputada, como a senhora cita aí, quando ainda tem que ter o cuidado, porque ele precisa ser trocado. É como a história da máscara, que a gente está na pandemia, fala que você precisa trocar. Quando não tem, que lamentavelmente faz uso de alguma outra coisa totalmente inadequada, e aí o risco para a saúde higiene, dela, né? Infecção que pode gerar, infecção Até urinária e outros, choque né? tóxico já aconteceu casos, e por conta de determinados produtos que se usam que não estão adequadamente higienizados. Pois é. Então corre muito risco, né? E veja quanto que uma coisa assim que a gente pensa que não é um nada, e quando a gente vê realmente é um impacto, né, dentro da economia. Imagine você, eu acredito que um absorvente hoje, eu acho que vem 12, né, na caixa. Eu não sei porque eu não menstruo mais, sabe, Magna? Mas aí tem mas são pacotinhos diferenciados. Tem pacotinho com 8, tem pacotinho com 7, depende. Enfim, varia muito. E varia muito de vai preço. variando de preço de 5, de E 10, de de 12, marca, né, que às vezes eu olho em isso. prateleira do supermercado. Então imagine isso para você comprar em quantidade para 2, 3 pessoas dentro da mesma família. Isso impacta financeiramente. É verdade. Né? É verdade. E realmente precisa ter, né, essa preocupação, precisa ter esse olhar. Né? A mesma coisa quando a gente vê, quando se fala das fraldas geriátricas, muitas vezes as pessoas acamadas, né, que necessitam, que o poder público tem políticas de entregar essas famílias, essas fraldas, porque também é outro, né, custo que tem para a família, e nem sempre eles têm o poder aquisitivo para compra. Então a gente tem que pensar agora também nos absorventes, né, É verdade. essa clientela. Com né? certeza. Deputada, eu quero lhe parabenizar por isso. Fiquei super feliz por receber essa sugestão de pauta, tá, da Sandra, da Cristina, que eu mando um beijo enorme. O nosso tempo aqui já está esgotado nessa discussão aqui, nessa pauta, mas quero lhe agradecer a gentileza de estar conversando conosco, trazer esse assunto tão importante que a gente precisa discutir mais. Vou continuar assim discutindo. Espero em breve, até quando já aprovado lá na Assembleia, e outros temas, porque tem temas muito importantes na área da mulher, na sua atuação na Assembleia Legislativa. Isso muito nos orgulha. E quero lhe agradecer mesmo, e já a gente deixar aí daqui a pouquinho pré-agendado para um retorno aqui no nosso Viva Bem, para um outro bate-papo, deputada. Eu que agradeço, viu, Wagner, a oportunidade, e estamos sim à disposição. Quanto mais a gente puder ter, somente vocês que estão militando aí na imprensa, né, levando a comunicação, levando essa informação, eu acho que a gente só tem mais, né, aliados e forças para fazer realmente as conquistas que a nossa sociedade necessita. Parabéns pelo seu trabalho também, viu, Magna? Imagina, obrigada mesmo, deputada Gorete Reis, deputada estadual, enfermeira, que conversa conosco aqui sobre pobreza menstrual e um projeto que ela tem na Assembleia Legislativa sobre este tema tão importante. Um beijo grande, deputada, um bom domingo. Obrigada para vocês também, um bom domingo. Tchau, tchau. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e, o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica.
Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Entrevista. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, investindo cada vez mais em serviços próprios para melhor atender a toda a sua clientela. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Bom, gente, como anunciei no início do programa, nós íamos conhecer um serviço de grande utilidade, podemos assim dizer, na área da saúde e que durante a pandemia, tanto antes de pandemia, durante pandemia, tem feito aí a diferença. É um serviço de home care. E nós estamos na linha com Ivana Torres. Depois de muito tempo ela volta aqui ao Viva Bem. Ela é gestora do grupo Provida, que é composto pela empresa Constat Home Care, também por Pro Saúde Ambulância. Tem outros também serviços agregados e no decorrer aí do nosso bate-papo a gente vai conhecendo um pouquinho mais. Ivana é enfermeira. Bom dia, obrigada por estar aqui no Viva Bem. Bom tê-la de volta depois de tanto tempo. Oi, Magna, tudo bem? Muito prazer vir falar com você novamente. O tempo correu muito nesse um ano, né? Parece que uma hora se transformou em 10 minutos pela correria que foi, mas estamos sempre juntas. Eu confio muito no seu trabalho e sei do seu carinho conosco. Imagina, eu que agradeço a gentileza sempre e você por estar aqui conosco. Para a gente falar de um serviço que com certeza acredito que agora com a pandemia ele deve ter crescido. Eu queria que você começasse um pouquinho falando sobre o que é esse serviço de home care, né? Que é um atendimento domiciliar, mas nada melhor do que a gestora para explicar para a gente, e aí a gente falar um pouquinho de como foi esse período e como está sendo esse período de pandemia. Ok, Magna, veja, o serviço de home care ele tem duas vertentes muito importantes. O que nós chamamos de internamento domiciliar, ou seja, o paciente sai do hospital com uma estrutura adaptada a receber assistência dentro do seu domicílio, e esse internamento domiciliar pode ter o acompanhamento dos profissionais durante 6 horas, 12 horas ou 24 horas. Naturalmente que determinado pela complexidade assistencial que aquele paciente requer. Alguns pacientes saem com nível de complexidade um pouco menor do hospital ou está no seu domicílio, já está no seu domicílio com nível de complexidade mais baixo, então ele é avaliado para receber o atendimento domiciliar, que diferentemente do internamento domiciliar, onde ele recebe cama, oxigênio, materiais, medicamentos, além da equipe multiprofissional, no atendimento domiciliar ele recebe basicamente essa equipe multiprofissional no seu domicílio, os físios, fondos, nutricionistas, médicos, psicólogos, farmacêuticos, enfim, toda a equipe multiprofissional que poderá atendê-lo, a continuar acompanhando, e aí ele poderá derivar depois para o internamento domiciliar ou sair do domiciliar e ir para o atendimento domiciliar de acordo com a evolução da sua doença de base. Basicamente seria esse o escopo de um serviço de home care ou de serviço domiciliar. Entendo. E aí, diante deste cenário que estamos vivendo, né, em plena pandemia, rezando para sair dela, mas não é assim tão fácil, como se comportou esse serviço? Esse serviço ele aumentou diante da sobrecarga que vimos, né, nos hospitais, rede hospitalar como um todo? Sim, Magna. Essa pandemia,
ela também trouxe junto com ela essa separação de assistência, vamos dizer assim, aonde o paciente tenta atrasar o máximo possível a ida dele à unidade hospitalar, que é o centro do nosso medo, não é? É a unidade hospitalar. Por outro lado, esse paciente que adentrou na unidade hospitalar também precisa sair muito rápido e é uma empresa de home care que vai absorver esse paciente. Em números, nós podemos dizer que esses serviços tiveram impacto de mais de 30% no seu crescimento, tanto em número de pacientes quanto em absorção de profissionais da área de saúde, onde a gente estima que em Sergipe mais de 2.000 pessoas trabalham somente nessa área de serviço domiciliar. Foi um impacto muito mais intenso no início, e depois, quando nós fomos aprendendo a lidar com essa doença e as consequências dela, nos educando, formando novos profissionais para esse enfrentamento aí, esse impacto real foi reduzido, o impacto assistencial, porém, até os dias de hoje, nós sentimos um aumento bastante relevante nesses internamentos domiciliares ou atendimentos domiciliares. E aí, nesse caso, quando você cita os pacientes que foram para o hospital, aqueles que até não foram para o hospital, porque precisaram até, vamos dizer que de repente até ficar em casa, mas precisaram aí de um suporte, ou aqueles sequelados, né, que de repente ficou um tempo no hospital e ao sair dele, precisou ainda manter um tipo de serviço e de assistência por conta das sequelas da doença. Entra aí a importância também dessa assistência e desse serviço, né? Sem dúvida, Magna. Esse é um impacto muito forte, porque o paciente não entra com a Covid e sai saudável do hospital. As questões das complicações cardiorrespiratórias permearam tudo isso, além das distrofias musculares também. Os pacientes perderam muita força e movimentação nesse meio tempo. As dificuldades relacionadas à fala, pacientes entubados durante muito tempo, a deglutição necessitaram do fonoaudiólogo. Cabe falar também que esses pacientes adquirem, durante o internamento hospitalar longo, né, as lesões de pressão. Cabe aí agora a presença do enfermeiro e do médico de uma forma muito atuante. E não menos importante falar das sequelas emocionais desses pacientes e familiares, necessitando aí da atuação conjunta da nossa equipe de serviço social e psicologia domiciliar. Então, esse paciente que saiu do hospital, Magna, ele precisa ser visto como um todo, como um grupo de necessidades a serem acompanhadas, e mais uma vez as empresas de atendimento domiciliar são chamadas para entregar tudo isso ao paciente, claro que sempre regulado pelo plano de saúde, determinado pelas equipes multiprofissionais, mas sem dúvida foi também, está sendo, melhor dizendo, um desafio muito grande, mas nossos resultados têm sido muito bons. Nós temos, de fato, entregue novamente à sociedade pacientes bem, que deverão recompor seu mercado de trabalho, social, familiar, de uma maneira muito boa. Isso tem sido muito gratificante também, né? A gente sente a dor da pessoa, mas também sente a emoção da entrega novamente desse paciente, dessa pessoa, que não é só um paciente, né, Magna? É uma pessoa humana. Sim. É um pai, é uma mãe, é um filho. São pessoas que são amadas e que amam, e nós estamos devolvendo ao seio familiar. Creio que isso é o ápice, sabe, do que está acontecendo. Claro, com certeza. Com certeza, como você disse, isso é muito gratificante mesmo. Demais, Bom, gente, nós estamos conversando com a enfermeira Ivana Torres. Ela é gestora do grupo Provida, que é composto pela empresa Constat, Home Care, também pela Pro Saúde Ambulâncias, e está conversando conosco sobre a atuação desse serviço em tempos de pandemia, onde todos nós tivemos que, imagino, principalmente para estes profissionais,
aprender a lidar e como, né, adaptar serviços aos seus clientes, aos pacientes, tudo muito novo. Nós estamos entendendo como é a atuação deste serviço hoje aqui no nosso bate-papo, nosso quadro de entrevista aqui no nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, o seu personal trainer, chegando para falar com você sobre investir ou não em equipamentos para você malhar em casa. Acho até que deve, porque chega uma hora que enche o saco você fazer exercícios sem equipamentos. E os equipamentos intensificam a sua atividade. E se eles intensificam a sua atividade física, é sinal de que você pode mensurar, né, os resultados que você obtém. Ou seja, você também vai melhorar os resultados que você tem. De que equipamentos eu estou falando? Eu estou falando de caneleiras, elásticos, colchonetes, barras, né, halteres, kettlebells, enfim, esses equipamentos que você pode ter, que você guarda num cantinho ali da tua casa, da tua sala, da tua varanda, debaixo da cama, em algum lugar, e que estão à mão quando você resolver fazer a sua atividade física. Então eu acho que é um investimento que vale super a pena. E como você vai procurar esses equipamentos? Existem várias lojas especializadas na nossa cidade, mas você também pode pesquisar pela internet. Mas eu acho que vale super a pena investir nesse tipo de equipamento para você intensificar e melhorar a sua atividade física que você faz na sua casa, né? E fica também a dica de você sempre observar a qualificação desse material, né? A qualidade do que você está comprando, porque alguns materiais, se você compra um material ruim, no final do processo você vai se aborrecer mais do que se beneficiar dele, né? Então preste bastante atenção nisso, faça seu investimento, vá aos pouquinhos, não compre muita coisa de uma vez não. Compre um par de caneleira, depois compre um par de halteres e assim você vai sentindo a necessidade de ir investindo cada vez mais e vai com certeza melhorar bastante o resultado da sua atividade física, legal? Essa é a nossa dica do personal trainer, siga ela e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, gente, voltando aqui a conversar com a Ivana Torres, gestora do Grupo Provida. Ivana, você disse há pouco sobre... Eu percebi que você listou aí uma equipe imensa, né, de profissionais de mais diversas áreas voltadas para a assistência a um paciente. Nós estamos aqui especificamente falando de um paciente vítima da Covid. Um paciente que muitas vezes que voltou para casa depois até de muitas vezes um longo período internado e que aí ele sai com sequelas, ele sai abalado emocionalmente, a família também, porque é algo até indescritível. A gente ouve relatos de quem viveu esse momento difícil, de ter um diagnóstico positivo, de internar, de ir para uma UTI, de ficar entubado, de ficar lá, meu Deus do céu, entre a vida e a morte. E aí ele, graças a Deus, ele sai, mas ele sai precisando aprender tudo praticamente que de novo. Então, essa estrutura que vocês oferecem em domicílio para recuperação desse paciente, como você disse, é gratificante depois ver que, graças a Deus, ele se recupera. Mas você falou aí da questão emocional, você falou de toda uma estrutura hospitalar que é montada em casa. Fale um pouquinho mais desse serviço de fono, de psicólogo, de médico, de enfermeiro. Gente, é um hospital, né? Que vocês montam, né? É um batalhão. É um batalhão de pessoas. Então, o home care tem como escopo principal, tem como foco de atuação sempre a equipe multidisciplinar, tá, Magna? Não existe home care, por exemplo, com assistência médica. Não existe home care com assistência de enfermagem somente. Todos se unem em busca de um novo resultado. E para isso nós temos um trabalho chamado reunião multiprofissional,
onde todos os profissionais envolvidos com aquele paciente sentam para discutir. Agora nós temos as videoconferências, né, para salvar a gente, onde todos se sentam para discutir o que fazer de melhor com aquele paciente. Quando nós estamos falando em home care, nós estamos falando também, Magna, em profissionais que querem encontrar ali um menor índice de infecção, por exemplo, né? Quando nós levamos um paciente para casa, nós estamos falando que todos vão buscar um menor índice de infecção. Nós vamos buscar também um tratamento mais individualizado, ou seja, imagine no hospital um posto de enfermagem com 14 apartamentos ao redor dele, não é? Sim. Imagine que o home care, o posto de enfermagem aqui é a nossa base, na Rua Campo do Brito, e o apartamento é um em cada canto da cidade. Isso requer uma percepção de tratamento individualizado. Cada paciente desse tem o seu plano terapêutico próprio, ou seja, qual é o medicamento que aquele paciente especificamente vai utilizar, que tipo de enfermeiro eu mando para aquele paciente. É um enfermeiro na área de dermatologia, porque ele tem úlcera de pressão, é um enfermeiro mais generalista, porque ele tem os vários tipos de complicações. E o fisioterapeuta é um fisioterapeuta mais olhando para a área respiratória, ou mais olhando para a área osteomuscular, e assim por diante. E o assistente social, ele vai dar uma atenção diferenciada à família, ou ao paciente que está precisando daquele olhar diferenciado, né, para aquilo que ele precisa ter. Enfim, Magna, toda a multiprofissionalidade da área de saúde está olhando para aquele paciente e para as necessidades que ele ou a família possa ter para sentir-se forte e acompanhado, não sentir-se sozinho no pós-Covid, que, como você falou de maneira extremamente pertinente, o paciente não sai só com a doença, não é? Ele sai com toda a carga emocional, o paciente e a família, né? A proximidade da perda, a proximidade da morte muda todo mundo, né, Magna? Sim, verdade. Inclusive a nós, profissionais de saúde, né? Com certeza. Tem um mito antigo que diz que o profissional de saúde tem que ser de ferro para aguentar tudo isso. Não, nós não somos de ferro. E essa Covid agora mostrou claramente que nós não somos de ferro, porque nós víamos profissionais requisitados o tempo todo, com a pressão muito grande para entregar resultado, e nós vimos ali as fragilidades apresentadas de todos eles. Daí o nosso serviço de psicoterapia, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, que atenderam de uma forma impressionante aqui na empresa. Mas passamos por tudo isso sem perdas maiores, no que diz respeito à equipe assistencial, não é? Infelizmente não tanto em relação aos nossos aos pacientes não, né? Aos nossos cidadãos sergipanos e brasileiros. É verdade. Mas é uma equipe forte, é uma equipe que intensificou bastante, como eu falei anteriormente, os seus treinamentos. Nós criamos aqui um braço que a gente chama de Constate Educação, onde isso foi intensificado bastante, não só para os nossos profissionais, como para os nossos parceiros de mercado, que mandavam seus recepcionistas, administradores, profissionais de limpeza, virem para cá receber esses treinamentos para poder ter as melhores práticas, né, dentro das suas respectivas instituições. E o que você disse até antes da gente entrar aqui no ar, começar esse nosso bate-papo, você tinha falado e me chamou a atenção exatamente isso, porque a Covid e ainda é um mistério, né? O coronavírus é um mistério, esse vírus, a forma como devastadora, como age, em alguns até, graças a Deus, de repente nem tanto, mas em outros de uma forma tão agressiva que leva, se não leva ao óbito, ele deixa essas sequelas e ainda futuras, que as pessoas até de repente não sabem nem ainda identificar, e nem o profissional de saúde. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre isso, e ele até citava, a gente estava comentando isso até num grupo, e dizendo desses mistérios, que da necessidade desse olhar até diferenciado desse médico, desse profissional de saúde, para esse paciente que de repente vai chegar num consultório mais à frente em algum momento,
e vai te levar uma queixa que ele não tinha antes. Então, aí, de repente, quando vai verificar no histórico, ele teve uma Covid, não dá para dissociar. E aí eu lhe pergunto, que você começou aí a detalhar um pouco mais como foi esse serviço e como é esse Constate Educação. Porque é você ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Vocês tiveram que aprender, mesmo, não é? E ainda estão aprendendo. Ao mesmo tempo, pois é, aprender ao mesmo tempo ensinar e ainda estão aprendendo, porque todo dia pode ter uma coisa nova. Como foi isso, essa preparação para lidar com a doença, né, com o paciente e proteger a equipe também, né, com os EPIs, e, enfim, como é que foi isso? Como é que está sendo isso? E não poder estar perto, né, Magda? E tudo isso sem poder estar perto. Sem poder estar perto. Pense que coisa, né? Que dilema. É verdade. Foi um desafio. Está sendo, como você falou. Veja, a nossa primeira ação foi criar o nosso comitê de crise, com infectologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, toda a equipe, tá? Se uniu nesse comitê de crise, naturalmente tinha um representante de cada área, e esse comitê de crise foi atuando em cada área. A Constate Educação, como eu disse, a gente não poderia estar próximo, mas não quer dizer estar separado, atuou fortemente na educação, muito através das videoeducações, trazendo o aprendizado da educação à distância. Trabalhamos bastante também o apostilhamento desses colaboradores, Magda, para não distanciá-los da informação técnica. Deixamos nossos profissionais aqui de plantão para responder os questionamentos familiares. E, como eu disse, chamamos os nossos parceiros para dizer: nós somos vocês e vocês somos nós. São nós, né? É uma equipe só, todo mundo lutando para a vida. Então, a Constate Educação, eu diria que foi o nosso pilar para conseguir tudo isso. E profissionais de maiores formações, profissionais que se juntavam, por exemplo, o Físio e o Fono se unem para mostrar quais são as sequelas e como agir diante das sequelas. Os enfermeiros se unem para ver aonde o paciente está precisando mais de assistência. Então, Magna, eu diria que o comitê de crise foi o nosso grande norteador, para as devidas ações, as videoaulas, a educação à distância, as ligações, porque fizemos muita ligação, a gente chama atendimento fonado, né, de familiares nervosos, de cuidadores nervosos, de familiares que viam um paciente tossir, já começava a achar que aquilo poderia ser a Covid. Os hospitais também foram grandes parceiros em dizer traga ou não traga, espere um pouco, traga daqui a pouco, por aí. Então, Magna, durante os meus 37 anos de formada e 57 anos de vida, eu nunca vi um movimento de cidadania pela vida tão forte, tão intenso como esse que nós vivenciamos durante esse tempo de pandemia. Foi um grande aprendizado técnico, porém não menos um aprendizado humano muito grande. Eu imagino. E que ainda vamos, né, ainda tirar muitas lições. Ainda temos muito tempo, né? Muita coisa ainda para aprender, né, disso tudo. Sim. Agora, Ivana, a gente conhecendo um pouco aí esse serviço, como as pessoas podem ter acesso a esse serviço? Esse é um serviço que só através de plano de saúde, é um serviço que ele pode ser contratado de outra forma? É um serviço muito oneroso? Fale um pouquinho para a gente disso. Tá. Magna, tudo parte da conversa com o médico assistente do paciente e a intenção da família, que é muito importante até para os resultados do home care, a intenção da família de levar aquele paciente para casa. Os pacientes que estão excluídos do home care são aqueles que estão dentro dos quadros agudos ou com grande instabilidade hemodinâmica, digamos, um infarto agudo do miocárdio, né? O paciente tem indicação hospitalar, não tem indicação de ficar em casa. Mas o paciente que teve um acidente vascular cerebral, que tem uma demência, que tem uma doença de Parkinson, doenças cardiológicas ou pulmonares associadas, sim, eles têm indicação de fazer o seu tratamento em casa. As possibilidades do home care hoje são ilimitadas. Hoje nós temos
sem número de pacientes, por exemplo, em ventilação mecânica dentro do domicílio. E isso por si só mostra quanto é ilimitada a ação do home care. Reabilitação de fraturas, síndromes de imobilização, enfim. O médico assistente, a família conversa com o médico assistente e vê a indicação. Do ponto de vista de contratualização, eu diria que 80% dos nossos pacientes, talvez um pouco mais, é através dos planos de saúde. O médico assistente faz um relatório, justificando ao plano de saúde aquela necessidade, a família entrega o plano nos pede a avaliação daquele paciente, nós avaliamos, dizemos quais são as necessidades e o plano autoriza. Fora isso, principalmente em assistência de curto espaço de tempo, eu quero falar hidratação, reposição de sódio, curativa, administração de antibióticos. O paciente pode vir, a família pode vir até a Conchata e contratar de forma particular, e esses orçamentos serão adaptados às necessidades da família ou à capacidade de pagamento daquele familiar. Não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma burocratização excessiva. É fato que os planos têm buscado entregar esse tipo de resultado aos seus usuários, até por entender as questões da humanização e do resultado maior. Então, Magna, é muito fácil conseguir, é muito o colaborador, o paciente familiar entender que tipo de contratualização eu tenho com o meu plano. Ele permite ou ele não permite assistência domiciliar. Tudo é diálogo, tudo é conversa, não é, Magna? Claro, e só a questão do benefício, né, e dessa tranquilidade que eu acredito que é oferecida, porque não só o paciente, esse conforto, alguns até com cuidados paliativos, e a família que precisa desse suporte, não é? Isso é algo que realmente é extraordinário. Esse tema que você colocou do cuidado paliativo hoje, aliar o paciente em casa, deixar o paciente alto dentro da sua própria casa, acompanhado da sua família, é de um bem infinito, não é? Sim. E hoje nós temos a quantidade de pacientes em cuidados paliativos, nós temos uma equipe de cuidados paliativos, tal especificidade que essa situação exige, só para acompanhar pacientes na terminalidade em casa. E isso é muito bom. Ô, Ivana, me passa o seguinte, nós já, infelizmente, a gente até extrapolou aqui um tempinho no nosso tempo, mas é um bate-papo tão bom e você passa pra gente esse serviço assim de uma forma tão didática, tão boa. E isso é sinal de que a gente vai voltar a conversar, né? Conversar mais assim sobre esses serviços. Isso vai ser muito bom, com certeza. Mas eu queria que você falar sobre os nossos novos serviços, que for possível, viu? Pronto, vamos sim, vamos combinar esse bate-papo novamente, mas eu queria sim que você passasse para os nossos ouvintes, quem quiser conhecer um pouco mais desse serviço, rede social, Instagram, telefone, compartilhe aqui conosco essas informações, por favor. Ok. Nós temos a nossa central de atendimento única, que atende através do telefone 3211-9900, 3211-9900. 24 horas de atendimento, 7 dias para a semana, e os nossos atendentes vão saber direcionar o paciente ou familiar que queira melhor essa informação. Além disso, a nossa sede está localizada aqui na Rua Campo do Brito 145, um pouco depois da 10, em direção à Avenida Beira-Mar. Nossas redes sociais tem a Constata, Home Care e a Pro Saúde também, estão nas redes sociais. Que vocês podem acessar, e será um prazer sempre responder as perguntas, além de sites e o WhatsApp, que também estão disponíveis na nossa rede. O 3211-9900 também é o WhatsApp, para que as famílias possam entrar em contato conosco, para tirar suas dúvidas e buscar os nossos serviços, Magna. Que bom, então. Ivana Torres, gestora do Grupo Provida, muito obrigada por participar aqui do Viva Bem. Espero em breve um novo bate-papo para a gente falar desses serviços e compartilhar com os nossos ouvintes informações e serviços tão importantes, porque cuidar da saúde é tudo com conforto, com tranquilidade, com carinho, com acolhimento. Isso realmente não tem preço. Muito obrigada, viu, Ivana? Minha gratidão também a você, sua equipe técnica e os nossos ouvintes, Magna. Fico à disposição
para falar sobre as prevenções e os demais serviços da gente, tá bom? Perfeito, Beijo perfeito. grande. Beijo grande. Um bom domingo para você. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Viva Bem. Obrigada pelo carinho da audiência, gente. Obrigada, Fernando, pelo apoio. Quero lembrar mais uma vez a você, uso de máscara, higienização das mãos, evite aglomerações e não esqueça de tomar a vacina. Chegou a sua data, viu que ampliou? Ampliou mais ainda, graças a Deus. Então, vá lá e tome a sua vacina. E outra coisa, nada de escolher vacina. Lembrando também, chegou a segunda dose, a vez da segunda dose, também vá lá e tome, tá certo? Cuide da sua saúde e de quem você ama. Beijo grande, bom domingo, fique com o Fã Brasil. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.